nós trabalhamos lá no Manixi 40 anos. O meu pai, eu não nasci mesmo no Manixi, eu nasci num seringal chamado Bacaba, mas que era do mesmo dono do Manixi. Era do mesmo dono do Manixi. A nossa vinda para cá é porque você sabe quem só trabalhava não era dos outros, né? Todo era dos outros. Aí o cara botava a posição que queria, né, e tal, não tá dando certo, você vai embora e tal. Aí nós já estávamos com 30 anos que trabalhava no mandioca, mas nós não tinha terra firme para plantar, né? Nós plantávamos do lado do Chiboá, que é desse lado do rio. Aí o cara não tinha nada mesmo, mas você sabe o cara enxerido, que é assim, toda a vida enxerido, né? Aí disse que nós íamos aumentar o plantio. Aí o cara disse, não, nós não aumentávamos o plantio, o cara do lado dele. Mas eu sabia que ele não tinha nada lá, que o que era dele o bom tinha tomado, né? Aí, bem, eu digo, não, eu vou brocar. Aí o meu menino Manuel, que trabalha no CNS, disse, papai, a vista para ninguém levar em questão, melhor nós ir embora. Digo, ué, é melhor ir embora. Aí tinha se criado essa reserva. E nós vinha participando do primeiro encontro aí no tabuleiro. Aí participando do segundo, vamos para a reserva. Então você quer ir, nós vamos. Aí ele jogou-se por aí, atrás de moradia. Aí informaram para ele aqui e tal e coisa. Aí ele chegou lá. Achei um canto bom a gente morar, é distante à beira do rio. Não é problema, quanto for bom, não é problema. Beira de rio da Montepinho em Carapanã. Aí foi o caso de nós ter vindo para cá, né? Mas eu tenho me dado aqui, sim, tenho me dado. A comunidade foi, a comunidade cresceu, né? E o pessoal, a gente já conhecia, tinha um pessoal que era do Chiboá, aí tinham se passado para o Mandioca. Aí quando nós viemos para cá, o Manuel disse, eu não convido ninguém. Pode ir, ele não se dá, que estou ocupado com ele. Você vai se molhar. O município de Carauari está localizado a 900 quilômetros de linha reta de Manaus. Os caminhos pelo rio aí leva a 1.300 quilômetros, quando pega a criação do rio. E a reserva extrativista do Médio Juruá está localizada geograficamente de Manaus, chegando a 980 quilômetros de linha reta, porque ainda fica mais alguns quilômetros de rio acima. Comunidade São Raimundo, de onde eu sou, daqui para lá, são 90 quilômetros de linha reta e pelos cursos do rio, que o rio Juruá é bastante sinuoso, são 293 quilômetros entre a cidade de Carauari e a comunidade São Raimundo, que fica na parte central da Resex do Médio Juruá. As comunidades da Resex foi criada em 97, eu sempre costumo dizer que eu filho de 7 anos. Ela foi solicitada em 90 e o grande objetivo aqui não havia disputa por terra, como muitas unidades foram criadas pela disputa da terra, que era pelos recursos naturais, principalmente pesca, região muito rica
E quando finda ali o ciclo da borracha, com os patrões, a primeira atividade deles foi madeira, que é uma região muito rica também, madeira molhada, tirava nas várzeas do rio. Nosso rio, Rio Juruá, tem 18 quilômetros de várzea, de uma terra firme a outra, com muita riqueza de madeira. Em seguida, veio a lei de crimes ambientais, né, que impedia a retirada de madeira só com plano de manejo. Eles foram para os lagos, arrendar os lagos. E esse arrendamento de lago custou muito caro para as comunidades, porque as comunidades se alimentavam desses. Nós não temos feira, açougue, supermercado, naquela época não existia, então tudo nosso tem que buscar no meio ambiente. Eu sou educadora pela Vagalume e sou agente ambiental voluntário. Eu comecei com essa iniciativa de trabalhar com crianças através do projeto Jovens Protagonistas, que foi uma iniciativa da antiga gestora da Resex, que trabalhava no ICMBio, com os jovens daqui do São Raimundo. Aí a gente pensou em mobilizar a juventude e queria um projeto para isso. Ela trouxe uma ideia que já tinha executado em Tefé, que a gente adotou essa ideia e cresceu os Jovens Protagonistas. Aí daí surgiu tanta coisa boa, jovens saíram professores, jovens saíram educadores, instrutores. Aí a Vagalume, vendo esse desenvolvimento que a juventude estava causando na região, propôs para a gente adotar as bibliotecas comunitárias, que já acontecem em algumas outras regiões da Amazônia. E a gente, como tinha esse foco de ter esse objetivo de mobilizar as crianças para serem jovens educadores dentro da própria comunidade, adotou a ideia e cresceu a Vagalume aqui também. Um vagalumezinho avoou e sentou aqui no São Raimundo. E é tão legal, sabe, assim, a gente vê que através da leitura a gente pode mudar o mundo, sabe? Não em atitudes talvez, mas pelo menos na mente de cada um. Porque eu acredito que trabalhar na Amazônia, cuidar da Amazônia, não é trazer coisas de fora e jogar aqui. Sim, com certeza também plantar uma sementinha de vez em quando, mas trabalhar com quem vive aqui, porque quem vive na floresta é que sabe cuidar dela, que sabe preservar, que sabe a maneira certa de conduzi-la, porque a gente sobrevive disso, né? Eu agora sou líder, faço parte do conselho gestor da Resex, coordeno essa juventude toda que tem aqui, sou agente ambiental, catequista e luto aí por umas causas meio que eu acho que seja certo, que seja o melhor para a comunidade. Eu tô brigando. O manejo da borracha, isso já para a nossa comunidade aqui já é quase uma cultura. Meu avô fui criado, nasci e me criei através da borracha. Isso já ao longo desses 30 anos de vida que eu tenho. A borracha pra gente já é um marco, porque sustenta e quem me criou, eu criei o meu, tô criando os meus 2 filhos. Então a borracha é um negócio que já é histórico na nossa comunidade. É de uma importância porque a gente não degrada a natureza em situações nenhuma. A extração da borracha é um negócio limpo, próprio. A gente mora numa reserva extrativista, né? Então esse retirada do látex da borracha não degride a situação da natureza em momentos nenhum, né? Você tira e ela continua intacta, continua viva, vai continuar a sustentar outros filhos, outros netos que vai vir. Se a natureza não mesmo tirar a vida dela, porque pela extração do látex para fazer borracha não tira a vida dela de momento nenhum. Pra gente é um negócio muito importante, pelo fato de preservar a natureza, a gente ter
esse lema na nossa comunidade de preservação de meio ambiente, e era um meio de vida sustentável que não degride o meio ambiente de forma nenhuma. Menina, eu já passei vida difícil de viver. Eu não trabalhava 12 horas porque não dava, eu trabalhava 15 horas para dar, né? Mas como eu acabei de dizer, eu era um machão, né? Aguentava os pepinos. Me lasquei, né? No meu tempo, não tinha o que tem hoje em dia que dá dinheiro. Você só vivia à custa da borracha, da seringa. Quando acabava o da base, que a alagação chegava, passava para a terra firme. Era menos o preço da borracha fraca, era menos. Mas dava para o cara passar. Mas vem a castanha, qualquer tipo, né? Vem de roba, muru, já tem tempo para engordar os queixados, né? Que estão apanhando todo mundo. E, então, de qualquer maneira, tem muita pontinha para a gente sobreviver hoje em dia. Agora, quem não quer nada com nada vai passar fome. Né? E eu nunca deixo de gabar a seringa, menino, porque o meu pai me criou na seringa. E eu nunca vi miséria em casa, e naquele tempo era difícil de viver. E eu criei 14 filhos com seringa. Não foi com peixe, não foi com pele, não foi com carne, não foi com caça, não foi nada. Foi com seringa. Quando sobrava farinha um pouquinho eu vendia, né? A mulher juntava no dinheiro, dava uma ajuda. E assim nós levamos a vida. Criamos 14 desse jeito. Era uma vida muito difícil. Porque a minha seringa, eu me levantava 12 horas de noite. Eu me levantava para dar conta da minha seringa. Eu tomava meu cafezinho por ali, esperava ali. A minha mãe morou comigo muitos anos, e a velha era daquele cearense velho exótico do Ceará, muito católico. Disse, você não sai para o mato antes de meia-noite. É meia-noite, né? 12 horas da noite. E eu não saía, mas quando passava qualquer minuto, eles mandavam no mundo. Né? Aí eu via uma rosnar por ali, cobras. Meia-noite. Meia-noite, deixava passar minutos. Sempre era 12h30 que eu saía. Na selva, na mata, Na meia-noite. Agora, se eu ver, porque é que eu estou acabado de novo. Eu saía 12h30 para o mato. Você sabe que hora eu ia chegar em casa? 1h da tarde. Eu aguentava esse tempo todo pisando no que dava. No que dava. Porque senão eu chegava, o dedinho estragava. Aí era um sofrimento pesado, né? Eu corri muito no mato, correndo suor pingado, para dar conta. Mas Deus me ajudava, que eu dava conta e não passei necessidade. A gente não tem uma estrutura ainda, uma biblioteca em si, que a gente usava no centro comunitário, e agora a gente botou aqui na casa, vocês até viram as estantezinhas. A gente tem uma acervo de 470 livros, de diversos aspectos, romance, histórias infantis, muita coisa. E a gente sempre faz mediações nas casas de família, todos os domingos. Enquanto não, reúne a criançada no meio do terreiro, bota uns tapetezinhos e lê lá. Nosso objetivo era, por exemplo, ter um barco de mediação de leitura. Esse é o sonho da Vagalume aqui na Amazônia. Ter um barco que navegue, levando a leitura a todas as comunidades ribeirinhas, da última até a primeira. E os agentes ambientais voluntários, eles são mobilizadores em geral. A gente cuida do lixo da comunidade, a gente mobiliza a comunidade para ações ambientais. A gente faz palestra nas escolas,
A gente chega barco aí no lago, a gente está lá, impedindo que eles usem os banheiros para não prejudicar a nossa água, impedindo que eles joguem o lixo no lago, impedindo que a comunidade seja suja. São Raimundo, ele é uma comunidade de respeito, uma comunidade que agrada, uma comunidade muito receptiva, por isso a gente tem muitas visitas. E é tido como referência de liderança, porque aqui não é só um líder que, digamos, que governa a comunidade, todos somos líderes. Tem só um que instrui todos os outros, mas a gente é todos uma liderança só. Ninguém toma uma decisão sozinho, é tudo em conjunto. E morar aqui nesse lugar é um privilégio, sabe? A gente não tinha muita oportunidade, mas aos poucos vem chegando. Por exemplo, eu sou técnica de produção sustentável, me formei aqui na unidade, ali na base do Bauana. 40 e poucos técnicos se formaram. Agora está tendo faculdade lá também de pedagogia. Então a gente não está sentindo mais essa necessidade de deixar a comunidade para ir buscar oportunidade lá fora. E cada vez mais a gente está tendo aqui, já tem internet aqui no São Raimundo, né? Então a gente não tem que estar buscando coisa lá. E uma internet muito boa. A internet é um projeto vinculado à SPROC, é um projeto que finaliza agora em junho. O projeto cobre o que a gente não recarga. Tipo assim, porque a mensalidade da internet gera em torno de R$ 1.300. Aí o que a gente não recarga, o projeto cobra a diferença e paga a mensalidade. É uma internet que já salvou vidas, muito importante. Hoje aqui é o meio de comunicação mais importante, porque o telefone do orelhão da empresa que está instalado aqui não funciona. Funciona um dia, passa 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos sem ele funcionar. Tem o rádio como comunicação, mas também não é um negócio preciso. A internet você se comunica com o mundo todo. Tem a importância dos familiares que moram longe de Manaus, nesse mundo de meu Deus, que você está praticamente com eles em contato visualmente, praticamente a hora que você quiser. O saneamento na nossa comunidade é um negócio que não é 100%, mas já está muito bem melhor, como já vi dando contrário de antes, muito bem melhor mesmo. Foi feito através da SPROC, a SPROC que implantou o Sanear aqui, Sanear Amazonas, que tem poço artesiano, tem encanação d'água, tem fossa, tem banheiro. Então a questão da infraestrutura do saneamento é um negócio que já está caminhando, já está bem avançado e a gente se sente bastante feliz já com esse avanço que deu a questão do saneamento básico aqui. Sabe, a gente até meio que se emociona quando a gente está nessas atividades, porque às vezes falta um pouco de brilho nos olhos das crianças. Eles são muito influenciados pela televisão, sabe? E que, eu quero ser jogador como o Neymar, por exemplo. Eu quero ser uma atriz como fulana. E o nosso objetivo maior é fazer com que eles valorizem o que a gente tem aqui, sabe? E a gente tem uma floresta gigantesca, uma biodiversidade enorme, que pode ter muita oportunidade de renda. E a gente trabalha a mente deles um pouco para isso. Claro, sem deixar os sonhos deles de lado. Um dia eu vou crescer, vou ser uma escritora, eu vou ser uma professora. Mas agora eles já têm a noção de que eles podem ser isso aqui, eles podem atuarem aqui, que não pode estar indo embora para buscar oportunidade, e que se for, mas que volte e trabalhem todo isso aqui. Eles são muito incríveis, sabe? É até difícil de falar. Eles são muito especiais. Acho que para você ter uma noção, só se você se tornasse um professor e viesse trabalhar com eles em algumas vezes. As crianças da zona rural, elas têm esse diferencial. Além de se preocupar com esse mundo externo que tem lá fora, eles se focam muito nisso aqui. E até a gente trabalha com eles até o cuidado de um passarinho. Então eles já têm muito isso. Eles tiram as baladeiras dos adultos. Eles tiram a possibilidade dos adultos estarem fazendo as coisas erradas. E eles estão, de alguma forma, já se tornando educadores. Né? Que se um adulto fala alguma coisa para você, é diferente. Mas se uma criança fala, é bem mais profundo e a gente consegue muito mais captar tudo isso. É incrível.
quando a gente trabalhou o projeto de jovens protagonistas, a gente pensava muito nisso, sabe? No apoio, porque só a nossa disponibilidade não servia muito. Então, tem a Asproc, tem a Amaru, tem o ICMBio, tem a FAZ, que de alguma forma ajuda. E tem essas instituições, tem a nossa própria associação, a Mexara, Associação da Comunidade São Raimundo, que está contribuindo muito. E sem esses parceiros, eu acho que muitas coisas que a gente já realizou e já conquistou não seriam possíveis. E agora chegou o Território Médio Juruá também, que é um conjunto de instituições que trabalham junto em prol da região. Então, é uma diversidade de parceiros que estão contribuindo de alguma forma para o desenvolvimento regional, e eu acho que não seria nem possível pensar, por exemplo, em a gente ter um saneamento básico hoje de boa qualidade se a gente não tivesse esses parceiros. E a Asproc é uma guerreira nisso tudo, porque foi uma luta dos nossos pais, né? Que de alguma forma a gente está tentando levar adiante. Como filhos de seringueiro, a gente busca concretizar aquilo que eles não conseguiram. Só como uma mensagem final, né, que as pessoas que pensam em preservar a Amazônia, pensem nas pessoas que vivem nela, trabalhem com as pessoas que vivem dentro dela, porque ninguém melhor para conhecer de que forma a Amazônia deve caminhar quem vive dela.